Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Bom, hoje o foco por aqui é puramente investigativo. Nessa análise, a gente vai vestir aquele chapéu de detetive de sistemas. A ideia é entender como rastrear, medir e, claro, o mais importante, solucionar regressões de desempenho dentro daquela arquitetura super complexa do Fire Dancer. É literalmente uma jornada para transformar anomalias que parecem um mistério em dados claros e acionáveis, o que é absolutamente crucial para garantir que a rede Solana opere na sua eficiência máxima. Fazendo um gancho com a análise anterior, o foco tinha sido totalmente na otimização do gerenciamento de dados, especificamente em agrupar aquelas gravações de contas para reduzir buscas no disco. Em teoria, um sucesso absoluto. Mas aí entra o grande dilema de quem investiga sistemas de alto rendimento. Corrigir um gargalo num ponto pode, sem querer, causar um engarrafamento lá do outro lado. A latência diminuiu na gravação, perfeito. Mas e a camada de consenso, como ela reagiu a essa nova velocidade toda? Essa é a pergunta de $1 milhão. Então, para organizar bem a nossa investigação, o roteiro de hoje está dividido assim: o mistério das regressões, preparando o laboratório Fire Dancer, executando o teste de comparação, encontrando gargalos com profiling, o relatório de depuração e, por fim, os próximos passos na arquitetura. Certo, começando pela nossa seção 1, o mistério das regressões. A primeira fase da investigação exige entender direitinho qual é a natureza da ameaça escondida nas sombras do código. Uma regressão de desempenho é quase como um gremlin invisível dentro da máquina. O software continua operando, as transações continuam passando normalmente, mas algo está sutilmente mais lento ou consumindo muito mais recurso do que antes. Basta pensar que quando o fluxo de entrada e saída é alterado para ficar mais rápido, o tempo nos pontos de integração com a camada de consenso também muda, e é vital detectar quando essas mudanças sutis acabam virando gargalos imprevistos. Avançando para a seção 2, preparando o laboratório Fire Dancer. Olha só, para conseguir capturar essas anomalias e esses gremlins todos, qualquer investigação séria precisa de um ambiente que seja muito controlado, intocado e, acima de tudo, reprodutível. A gente tem aqui um kit de ferramentas bem minimalista e direto ao ponto. O binário do Fire Dancer para executar o validador sob teste, o BenchTPS para disparar aquelas cargas de transações sintéticas, o Prometheus e o Node Exporter para coletar toda a telemetria silenciosamente e o FlameGraph, que é praticamente o nosso bisturi forense para perfilar CPU. Juntas, essas ferramentas operam sem contaminar as evidências com ruído externo. É assim que fica possível separar o que é só uma anomalia de rede do que é uma regressão real lá no código. Isso nos leva à seção 3, executando testes de comparação. Com o laboratório montado, o objetivo agora é colocar pressão no sistema. É preciso forçar qualquer ineficiência oculta a sair do esconderijo e aparecer nas métricas. Esse fluxo é bem científico e segue 4 etapas rigorosas. Primeiro, tira-se uma espécie de foto de identificação do sistema saudável, criando um baseline com métricas estáveis. Segundo, injeta-se a build candidata com as alterações suspeitas. Terceiro, as métricas são comparadas lado a lado. E quarto, as evidências são perfiladas. Sem seguir essa ordem rigorosa, bom, aí é a pura adivinhação. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é como os números podem ser enganosos se não forem lidos do jeito certo. Uma batida de olho rápida nas médias de transações pode parecer inofensiva, mas quando o foco vai para a latência P99, ou seja, aquele 1% das piores transações, revela-se um salto brutal de 300 para 420 milissegundos. A regressão sempre tenta se esconder lá na cauda da distribuição. A média costuma encobrir o problema, mas o extremo revela a verdadeira dor da rede. Entrando na seção 4, encontrando gargalos com profiling. Assim que esse aumento na latência ou a queda no rendimento são confirmados, a investigação sai da fase de observação e entra numa análise forense bem profunda usando o FlameGraph. Gente, essa é uma ferramenta genial. Ela permite mapear visualmente e com exatidão onde a CPU está gastando a maior parte do tempo. E a grande sacada é que o profiling moderno, que é baseado em eventos, roda com uma sobrecarga mínima, ou seja, dá para investigar a cena do crime sem alterar o comportamento do sistema, mesmo durante os testes mais pesados. A evidência agora precisa ser mapeada diretamente para um subsistema. Se o profiling apontar para um alto I/O Reach e problemas na serialização, a culpa está claramente no gerenciamento de dados. Mas se os pontos críticos migrarem para o processamento de votos e o acúmulo de filas, então a alteração causou um efeito cascata que está literalmente sufocando a camada de consenso. Cada sintoma aponta para um suspeito diferente e diagnosticar corretamente é o que vai determinar a cura do sistema. Quase na reta final, seção 5, o relatório de depuração. Depois de reunir essa montanha de evidências técnicas, o trabalho não acaba até a papelada estar impecável. Esse relatório de depuração é o documento final onde o caso é construído.
e ele precisa ser absolutamente à prova de balas. Tem que ter os commits do Git exatos, os comandos literais para copiar e colar para qualquer engenheiro conseguir reproduzir fielmente o ambiente, além das capturas brutas das métricas. E o plano de remediação nunca, de forma alguma, pode ser um palpite. Ele tem que propor uma correção que traga um impacto rigorosamente mensurável. Isso leva a uma frase que consolida a regra de ouro do desempenho de sistemas. Sempre quantifique antes de atribuir. Para quem já acompanha as trilhas e os programas de aprendizado da Ford College, sabe que esse tipo de pensamento rigoroso, centrado totalmente em dados, é a base da engenharia avançada na Web3. Uma teoria sem dados quantificáveis é só uma opinião técnica. Atribuir a culpa no código exige matemática sólida, testes repetidos e uma confiança inabalável nas evidências coletadas. Por fim, seção 6, próximos passos na arquitetura. Com um gargalo isolado e a regressão perfeitamente documentada, a visão volta a se expandir lá para a grande planta arquitetônica do FireDancer. O objetivo final de descer tão fundo nesses detalhes não é só corrigir um atraso de disco isolado, é sintetizar os resultados. Quando se compreende como o armazenamento puxa o consenso para trás e vice-versa, fica possível recomendar ajustes num nível bem mais macro. É assim que se consegue equilibrar o rendimento, a latência e o consumo geral de recursos do sistema todo. A busca pela eficiência máxima é algo que nunca termina. Cada gargalo resolvido abre caminho para velocidades ainda mais impressionantes, empurrando as fronteiras de tudo que a rede Solana pode suportar. Ao entender essas métricas a fundo, domina-se o coração do validador. Então fica aqui o convite. Para continuar essa exploração profunda e dominar outras facetas complexas da engenharia Web3, é só acessar o site Ford.college. O conhecimento por lá avança no mesmo ritmo alucinante da tecnologia. Um grande abraço e até a próxima análise.